Todo mundo está conseguindo baixar o material lá do Classroom? Sim, não, é porque eu não estou conseguindo ver o chat. Eu confesso que eu Sim. não entrei, não, mas muita gente já tá com o trabalho pronto. Sim, professor. Sim, sim. Sim, sim. Tá, beleza. Sim, Professor, até fiz essa fizemos, Gente, vamos desligar os microfones. e fizemos tudo. É o seguinte, eu coloquei mais uma série de material nessa aula de hoje, né, algumas coisas interessantes, eu acho que vale a pena vocês guardarem, né, como material de suporte para a aula de vocês, né, na vida profissional. E se vocês tiverem dúvidas, assim, se quiserem outros materiais, também pode me solicitar, assim, eu tenho uma biblioteca grande aqui de material, principalmente de vídeos, de áudio, né, muito vinculado à geografia física. Então, se tiver a demanda, o que eu tiver aqui eu faço para vocês. É só vocês perguntarem ou explicitar o que vocês estão precisando, tá bom? Bom, nós vamos entrar hoje, né, nas bacias hidrográficas. Bom, as bacias hidrográficas, na verdade, elas são um somatório, né, de processos morfogenéticos. Eu sei que falar de processo morfogenético, talvez vocês vão ver lá com a professora Ofélia. Eu não vou me alongar muito nisso, não. Os principais, né, principais processos morfogenéticos é o intemperismo, movimento de massa, erosão pluvial. Então, vocês já devem ter visto lá, né, na formação de vocês, né, a erosão, desculpa, intemperismo. Eu vou estar trabalhando com intemperismo químico, intemperismo físico, e uma discussão ainda, que para mim já não é discussão mais, é fato, que é o intemperismo biológico, né? Então, por exemplo, quando eu tenho o intemperismo químico nas rochas carbonáticas, né, no calcário, por exemplo, a água da chuva ela é acidulada pelo CO2 atmosférico, mas quando ela encontra a Terra, ela é acidulada pelos ácidos fúlvicos e ácidos úmicos. São ácidos que são formados, né, a partir da decomposição de matéria orgânica que necessita, né, de micro-organismos. Então, aí eu falo, né, que eu não tenho mais dúvida desse intemperismo biológico funcionando nesse processo. Dentro dos movimentos de massa, os principais Professor, que a gente não está tem... aparecendo a tela. Tá não? Não. Eita, então peraí. E agora? Agora sim. Está aparecendo a tela do senhor aí, que tem o próximo slide da apresentação. Ah, sim. Então, peraí, eu estou com duas telas aqui. Está com qual tela agora? Está com a tela que aparece aí para o senhor. O próximo slide, o slide atual. Tá, eu vou interromper e vou voltar de novo. Estão conseguindo ver agora? Está aparecendo a tela do Meet agora. Agora tá rolando? Sim, foi. Então tá. Então, voltando lá, né, nos processos morfogenéticos, né, então, intemperismo, né, e agora os movimentos de massa. São movimentos gravitacionais, né, são movimentos rápidos, alguns processos mais rápidos, outros mais lentos, isso tudo vinculado, né, a material, declividade, a presença de água, né, fato que a gente pode ver nesse diagrama aqui. Então, quanto mais úmido eu tenho, né, o meu ambiente, mais rápido vai ser essa movimentação de massa. Bom,
O último processo morfogenético seria a erosão pluvial, né, que se inicia com o impacto da gota de chuva, formando aqui, né, os splashes. Depois, né, uma erosão laminar, que eu estou aqui nessa lateral. Quando a água concentra, eu começo a ter uma erosão linear, né, chegando no padrão de ravinamento, aqui ainda uma ravina pequena, ela passando, né, por uma ravina maior, que a gente já chama de bedland, né, e culminando, né, numa vossoroca. Bom, por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque os processos morfogenéticos, pessoal, é o que vai nos dar uma base muito interessante de discussão para toda essa parte de formação do modelado, do relevo. E, na verdade, uma bacia hidrográfica, né, ela é o quê? Né, a gente vai discutir isso com mais calma, mas rapidinho aqui. A bacia hidrográfica ela é delimitada por duas vertentes, né? São duas vertentes com um córrego, com um curso fluvial principal na porção mais basal, né, desse relevo. E quando se eu estou falando que são duas vertentes, né, as vertentes são formadas por esses processos morfogenéticos. E esses processos morfogenéticos, é importante a gente pensar, isso é muito legal, pessoal. Isso dá para ter uma criatividade imensa em trabalho em sala de aula. E é o que o Tricard coloca, né, que é o balanço morfogenético. Por que é o balanço morfogenético? Está falando balanço, né, a gente está ponderando quantidade. Em alguns momentos eu vou ter o balanço morfogenético positivo, em outros momentos eu vou ter o balanço morfogenético negativo. Então, quando eu tenho o balanço morfogenético positivo, isso quer dizer o quê? Que eu estou tendo a construção do relevo. O relevo está se modificando. Quando eu tenho o balanço morfogenético negativo, né, eu tenho um relevo mais estático, num equilíbrio, né, numa formação, vamos dizer assim, muito mais lenta, né, do que num balanço morfogenético positivo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito comum, né, a gente ter a mentalidade, ou tentar fazer uma interpretação do relevo, a evolução do relevo, pensando o seguinte, seria bom se eu tivesse uma aula presencial, né, para fazer uma troca maior de informação. Mas se eu pergunto para vocês assim, o relevo, ele se forma, ele se modifica mais no tempo úmido ou mais no tempo seco? Dois falam aí para mim, só para eu ter uma ideia. O que vocês acham? No tempo úmido. Eu também acho que é no úmido. Muda mais no tempo seco. Depende. Eu acho Justamente. isso também. Justamente. Então, assim, o balanço morfogenético, ele vai ser positivo, ou seja, eu vou ter a construção do modelado de forma mais efetiva nos períodos secos, né? E como que eu posso entender, né, esse processo? Para o entendimento mais fácil, né, dessa situação, a gente tem que entrar em dois ambientes, né, que são condicionados pelo clima. É o ambiente da biostasia e o ambiente da resistasia. O ambiente da biostasia é um ambiente onde eu tenho estabilidade. Eu vou ter estabilidade vegetal. Se eu tenho estabilidade vegetal, a vegetação é o que protege, vamos dizer assim, a superfície, né? A superfície que eu estou trabalhando, a superfície que eu estou analisando. Então, eu vou ter um processo de erosão mais fraco. Se eu vou ter estabilidade vegetal, o que vai acontecer nesse ambiente? Eu vou ter uma brusca alteração, né, do material. Então, assim, a rocha que deu início ao relevo, ela começa a ser intemperizada, mas a estrutura dela se modifica, mas não a forma. Né? Vocês conseguem entender isso? Alguma dúvida? Isso é importante. Bom, e contrário à biostasia, eu tenho a resistasia, né? Onde eu tenho um clima mais seco, onde eu vou ter uma erosão muito mais significativa, e se eu tenho erosão, eu vou ter um transporte muito grande de material. Então, o que acontece? Então, por isso que eu falo que no ambiente seco, né, eu vou ter mais a transformação do modelado.
Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala assim, uma mudança climática para um ambiente mais seco, não quer dizer que eu estou falando da ausência de chuva. A chuva está presente. Se vocês pegarem, né, todos os livros didáticos, ou os livros de climatologia, e ver o climatograma, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Nas áreas mais secas do planeta, as chuvas são mais concentradas. Então, essa concentração de chuva, né, nesse ambiente de resistasia, que promove todo o processo, né, de operação do modelado. Né? Então, para a gente entender melhor, quando eu estou aqui na biostasia, aqui, ó, eu vou ter a vegetação e vou ter dois escoamentos de água, um superficial e um subsuperficial aqui. Bom, se eu tenho a vegetação promove o quê? O processo de percolação subsuperficial da água. E se essa água está percolando, né, se ela está infiltrando, ela está promovendo o quê? Intemperismo químico. Então, ela está alterando o material de origem, que era a rocha, mas ela não está alterando a forma. Então, eu tenho uma percolação perpendicular mais efetiva do que a horizontal. Quando eu vou para o ambiente de resistasia, isso é o contrário, porque como eu já não tenho a vegetação, vai acontecendo uma alteração climática. Essa vegetação deixa de ser densa, vai mudando, né, os seus estratos, até chegar, possivelmente, até na não vegetação. E aí, olha o que é bacana e que, mais uma vez, a gente consegue compreender que no período seco eu tenho uma maior alteração do modelado. Porque quando essa vegetação ela sai do ambiente de biostasia e vem para o ambiente de resistasia, o que acontece? Eu estou tirando toda essa capa de proteção e deixando exposto todo esse material que foi intemperizado. Então, as concentrações de chuva, né, no ambiente de resistasia, no ambiente seco, ela passa a ter capacidade e competência de retirar todo esse material aqui e modificar agora, aqui modificava a estrutura, mas não modificava a forma. Aqui ele vai modificar a forma. Oi? Eu poderia fazer uma pergunta, Lógico. se não for atrapalhar o senhor? Não, o senhor está no céu também. Em âmbito de Brasil, por exemplo, o semiárido nordestino, a face oeste da Borborema seria esse caso de resistasia, a face oeste? Então, na verdade, assim, o semiárido todo, né, a depressão do semiárido nordestino, né, ela entra num ambiente que a gente pode considerar de resistasia. Porém, o semiárido nordestino, a gente tem que contabilizar a questão antrópica. Houve uma modificação muito grande, né, da vegetação, principalmente com o avanço do algodão, se eu não me engano, na década de 50. E o que você falou é extremamente importante, né, quando a gente está trabalhando os aspectos morfoclimáticos brasileiros, a gente vai ver o seguinte: depois que acabar a aula, vocês abram um atlas, vocês peguem as regiões semiáridas do mundo, do planeta Terra. Vocês vão ver que todas as regiões semiáridas do planeta Terra, elas são limítrofes com regiões desérticas. O único lugar que isso não acontece é no semiárido nordestino. Isso pode ser algo para outra discussão, senão que é um tema que eu curto demais, senão eu vou aprofundar nisso aqui, a gente não vai conseguir chegar no final das bacias. Mas eu só queria também falar para vocês que isso é muito bacana quando a gente vai trabalhar na sala de aula, para a gente conseguir construir um conhecimento até diferenciado, eu acho. Porque quando a gente pensa no Nordeste, né, o semiárido, a gente tem que entender que muito se discute, por exemplo, a Mata Atlântica é importante, a Amazônia, o Cerrado, pouco se fala da Caatinga, que é a vegetação de base, né, do semiárido nordestino. O que está acontecendo? Como o Nordeste está entrando, né, ele está muito no semiárido, está nesse ambiente de resistasia, o que acontece? Quando eu tenho um processo erosivo, fui lá, retirei a caatinga. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando quando eu retiro a vegetação, né, uma ação antrópica, eu estou criando um ambiente, né, de
catalisador de processo. Eu estou adiantando esse processo de resistasia. E o que acontece no semiárido nordestino? Como eu não tenho precipitação bem distribuída, eu não tenho temperismo químico mais. Então, o Nordeste hoje, o grande problema do Nordeste é que essa relação do ambiente de resistasia com a ação antrópica, ele está perdendo o solo. Então, ele está chegando direto na rocha. É o que muito se confunde com o processo de desertificação, que não é. Né? Também isso é uma coisa que a gente pode discutir depois, porque muito se confunde, né? Você fala, processo de desertificação. Eu só vou dar a resposta para você. Por que não é desertificação? Porque o clima não está mudando na região do semiárido. O clima é o mesmo. Né? O volume de chuva é o mesmo. Então, eu não estou mudando de um semiárido para um deserto. O que dá a impressão de ser deserto é justamente isso. A retirada antrópica, né, da caatinga e o aparecimento, né, das rochas, de areia, que dá esse cenário de deserto. Né? Então, a sua pergunta foi muito pertinente. Deu para responder? Você entendeu? Não sei. Sim, professor. Então, tá, professor, eu queria fazer uma pergunta também. Pois não, vamos lá. Então, aqui, no biostasia, a gente vai ter o intemperismo, mas não vai ocorrer a erosão. Vai ocorrer, mas não vai ocorrer tão intensa, podemos dizer assim. Isso. Deixa eu voltar lá. Eu vou ter, na biostasia, eu tenho um intemperismo químico muito forte. Mas não ocorre a erosão intensa. Não. Eu vou ter uma erosão muito moderada. Tá, aí o fator que vai ser essencial aí seria a casovegetação. Sim, porque é um conjunto de fatores. Né? Sempre que eu trabalhar a paisagem, construção de modelado, relevo, eu tenho que levar em consideração clima, declividade, a rocha, né? Uma série de fatores. Porque eu estava pensando aqui que talvez a gente pode fazer comparações de em sala de aula por biomas, pela própria vegetação. Perfeito. O seu observar é perfeito. Se você pega, por exemplo... A Serra do Mar vai ser diferente da Borborema. Justo, mas veja bem, vamos pensar aqui. Nossa, eu acho que a gente não vai conseguir chegar nem na bacia, mas a prosa tá boa. É o seguinte, você pensa a Serra do Mar, tá certo? Então, qual que é o bioma da Serra do Mar? Mata Atlântica, não é? Atlântico, sim. Então, quando eu penso a Mata Atlântica, eu estou pensando o quê? Uma floresta com um extrato muito alto, um adensamento de dossel muito grande, árvores muito altas. Então, isso na minha cabeça, eu penso o quê? Eu estou num ambiente de biostasia onde eu tenho o quê? Um horizonte de solo muito profundo, porque eu tenho vegetação, tenho clima. Não é isso? Sim. Mas o que acontece, né, na Serra do Mar? Ela tem o fator declividade, que é muito alto. Esse fator declividade, ele não deixa essa formação de criar uma espessura, né, uma profundidade muito grande de solo. Por quê? Porque o peso desse material de vegetação, ele acaba deslizando. Por isso que acontecem esses desastres, né, no Rio de Janeiro, todo no período de chuva. Compreende? Sim. Agora, se você pega um outro ambiente, né, vamos pensar aqui, Mar de Morro, né? Se eu penso a zona da Mata Mineira, o leste de Minas Gerais, já é diferente. Por quê? Eu tenho uma rocha muito parecida com a do Serra do Mar, que são rochas de origem cristalina, né? Só que eu não tenho o fator de declividade. Então, aqueles mares, o Mar de Morro, o que é? Foi formado num ambiente de biostasia. Eu tenho um solo extremamente espesso, né? E a gente começa a ver que até uma crítica que muitas pessoas fazem, e eu também faço isso. Vocês lembram quando estourou a barragem de Mariana? Todo mundo falou, a Vale acabou com a bacia do Rio Doce. Ela não acabou com a bacia do Rio Doce. Ela deu um tiro de misericórdia. Porque o que acabou com a bacia do Rio Doce foi justamente pela ação antrópica, né? Essa ação o homem ser um elemento de catalisador de modificação do modelado, do relevo, primeiro, com a implantação da pecuária, e depois, no outro momento do café, eles tiraram toda a proteção dos mares de morro, que era a Mata Atlântica.
tirando o que acontece? Um alto grau de erosão, né? E aí muito pior que na época do que uma resistasia, porque eu tenho todo esse material inconsolidado, pronto para ir embora, pedindo, me leva para um nível de base, eu quero sair daqui, né? Só que com um alto volume de água diferente da resistasia. Compreendeu? Sim. Não, então dá para fazer essa comparação que você está fazendo de uma forma muito legal, mas a gente tem que, olha, eu falo muito isso para os meus alunos. Dentro dos aspectos físicos da geografia, não existe resposta fácil. Você tem uma resposta fácil, olha, repensa muito no que você vai falar, porque a gente sempre vai trabalhar com diversos fatores. Então, vou voltar aqui no seu exemplo, né? Imagina se eu pego a bacia amazônica, um alto índice pluviométrico, topografia de baixo grau, né? Uma vegetação extremamente densa, pesada. O que a gente poderia interpretar? E lá, eu estou no ambiente de biostasia, eu teria o quê? Um horizonte de solo extremamente espesso. E isso não acontece na Amazônia. Por quê? Porque entra o fator litológico. A rocha de origem de lá é muito diferente da rocha de origem, por exemplo, do que a Serra do Mar, do que o Mar de Morros. Então, a gente sempre tem que fazer, né, essa análise muito criteriosa, sempre pensando em todos os fatores, agentes e processos que estão condicionando, ou que podem condicionar o olhar que eu estou querendo interpretar de determinada paisagem. Certo? Bom, então, quando eu pego aqui, ó, essa imagem, então eu pego biostasia e resistasia. Se eu penso aqui, olha, o fluxo, né, paralelo, que eu tenho fluxo superficial, aqui ele é menor do que aqui. Se eu penso o fluxo perpendicular, então o meu processo de infiltração é maior na biostasia do que na resistasia, tá certo? E uma coisa que é extremamente importante de vocês entenderem, qual é o momento, seja na biostasia ou na resistasia, que vai começar a acontecer o escoamento superficial? Esse escoamento superficial, pessoal, só vai acontecer quando esse material, o regolito, o manto de intemperismo, ele for totalmente saturado por esse processo de infiltração. Então, nesse momento, a água começa a escoar superficialmente, tá certo? A água faz a gravidade ser mais intensa, né? Assim, a ação da gravidade... É um fator. O fator da gravidade vai me dar mais energia no sistema, isso é verdade. Mas isso que eu estou falando para vocês, a gente vai discutir na hidrogeografia urbana, que é o que acontece nos grandes núcleos urbanos. Isso aqui é um exemplo bom para trabalhar em sala de aula, quando a gente fala de pavimentação de rua. Né? Aqui em Diamantina, né, eu brinco muito com meus alunos, eu sou uma pessoa muito brincalhona, então se vocês tiverem se incomodar com isso, é só falar aí que eu tento ser um pouco mais sério. Mas eu sempre brinco com os alunos assim, ó, pai Marcelinho está fazendo uma previsão. Pai Marcelinho está fazendo uma previsão que esse ano Diamantina vai ter muito problema no período de chuva. Por quê? Porque a prefeitura fez o capeamento asfáltico de várias ruas com uma declividade muito alta. Então, o que vai acontecer? Eu não tenho como infiltrar. Essa água que está chegando aqui vai descer direto para o nível de base. Vai ser lá no Cordeiro de Baixo, que conhece Diamantina. Né? Então, eu posso levar esse exemplo da biostasia e resistasia para diversos ambientes de discussão de sala de aula. Lógico que guardando, né, as devidas proporções. Então, isso... Bom dia, professor. Eu queria tirar uma dúvida. Na lâmina anterior, eu vi os dois taludes, né? Colocou os dois taludes lá. Aí dentro do processo da biostasia, você já até me deu a resposta falando da questão da Mata Atlântica.
Então eu percebi, tanto na biostasia, na restasia, são relações, entre elas, pode dizer assim, antróficas, porque se eu fosse fazer o balanço, qual seria essa população do bioma? Ela implicaria nas duas, na biostasia ou na restasia, a população do bioma? Então, a gente tem que pensar o seguinte, isso aqui foi um exemplo que eu dei, pensando numa questão mais didática, entendeu? Então, deixa eu explicar isso aqui. Aqui eu tenho vegetação e não estou vendo processos erosivos. Aqui. Não, que eu vejo, essa vegetação não é primária, né? E nem secundária. Não, eu vou chegar na sua resposta. É o seguinte, não existe uma mudança abrupta de nenhuma feição de paisagem. Isso pode acontecer quando eu tenho uma energia muito grande, tipo um tectonismo, né? Mas, por exemplo, a mudança climática, que vai alterar um determinado bioma, ele não acontece da noite para o dia. É por isso que eu vou ter uns refúgios, né, de vegetação, enfim. Então, o que vai acontecer? Vou pegar nessas duas imagenzinhas. Quando eu começo a ter a alteração, né, do meu clima, né, caminhando para uma resistasia, essa vegetação aqui, né, vamos supor que aqui fosse um bioma Mata Atlântica, ele vai se modificando, né, os estratos os dosséis vão abrindo, né, o adensamento vegetacional vai diminuindo, né, e cada vez mais ele começa a me dar a perspectiva de mudança dessa percolação perpendicular para essa percolação superficial. Então, isso vai acontecendo paulatinamente. Então, é aquilo que eu falei no nosso primeiro encontro, do equilíbrio dinâmico. Talvez, na vida humana, você não ia notar a alteração desse relevo nessa mudança de biostasia para resistasia. Né? O que acontece hoje, a questão do antrópico, ele faz o fator, ele é o elemento catalisador. Aí você consegue observar. E aí, assim, que é um negócio muito chato, que vocês têm que ter muito cuidado. As pessoas usam muito, falam assim, desastre ambiental. Não existe desastre ambiental. Né? A natureza não promove o desastre. A natureza, ela promove um ciclo. Isso aí é uma fala do mercado. Então, bom, mas é porque a gente, sem pensar, sem fazer essa crítica, às vezes a gente usa isso em sala de aula, por exemplo. Né? Da mesma forma que a gente vê nos livros didáticos, eu tenho horror a isso, acidente geográfico. Né? A geografia não capota, não. Ué. Com certeza então, que não. A gente tem que ter esse cuidado, por quê? Porque não tem um desastre. Eu chamo né? de A natureza, né, ela vai promovendo a mudança do equilíbrio dinâmico. Mas, em alguns momentos, sim, quando eu tenho grandes eventos de energia endógena, principalmente, né, quer dizer, a energia interna da Terra, promovendo um tectonismo. Né? Aí, realmente, eu posso ter, como foi o vulcão de Santa Helena, Pompeia, a tsunami, isso realmente é uma quebra de equilíbrio dinâmico assim, muito abrupta. Mas são elementos anômalos ao processo de evolução do modelado e da natureza, né, da superfície terrestre. Então, é isso que a gente tem que olhar. A gente tem Posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. Maria. Bom, Maria, tudo bem, turmalina? Está tudo em paz? Graças a Deus. Então, Estou morrendo de Covid, mas está tranquilo. Marcelino, eu me lembro muito assim das suas previsões, né, de pai Marcelino, e me lembro duas delas, uma lá na Vossoroca de Gouveia, e a outra aí no campus da universidade. Eu queria saber sua opinião a respeito do calçamento do campus da universidade, porque eu lembro de você falando sobre se continuasse, se colocasse asfalto, teria um problema lá na cachoeira, né, lá embaixo dos cristais. Contato, que eu lembro que você fez uma previsão de pai Marcelino na época, de um campo que a gente fez até aí dentro da universidade. O que você está achando dessa pavimentação? Não, o pai Marcelino continua com o mesmo pensamento. Eles não asfaltaram, né? Quer dizer, foram inteligentes, escutaram o pai Marcelino. Então, quer dizer, continua o calçamento. Mas, realmente, se foi asfaltar, que é a
para quem não conhece o campus, né, a via, né, de trânsito, né, a rua, vamos dizer assim, mais larga e mais inclinada do campus, né, e ela vai desembocar numa área, né, de um material extremamente friável, né, com uma erodibilidade muito grande, e vai gerar um processo erosivo de transporte que vai gerar diversos problemas, inclusive ambiental, podendo chegar na bacia do Ribeirão Soberbo, que vai cair na Cachoeira dos Cristais. Ponto. Mas, quer dizer, eles não asfaltaram, então está muito bom. Né? Então, por enquanto, está tranquilo, viu, Maria? A gente está sobrevivendo. Né? Mas que o pai Marcelino está falando, Diamantina, esse ano teremos problema? Teremos. Bom, então vamos andando aqui. Então, pessoal, olha, então isso é muito bacana vocês depois refletirem que biostasia e resistasia dá para usar um tanto de exemplo, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse olhar e o que a gente está falando, pensando, né, assim, explicando hipoteticamente esses ambientes e principalmente, né, instigando esse olhar aí, infiltração e escoamento. Quando... Ô, Marcelino, desculpa, Nelson, de novo. Não, que para mim, assim, muda completamente agora uma forma de ensinar erosão, porque eu ensinava a erosão como um processo, né, que é o sedimentação, transporte, deposição, então ele vai mudar de ambiente para ambiente, e quando a gente traz isso para o aluno, a gente pode fazer um negócio muito mais local, sim, até usando geotecnologia, de entender a mudança entre biostasia e resistasia, por exemplo, ao longo do curso de água que a gente escolheu. Então, sim, perfeito. E você tem que lembrar, Nelson, o seguinte, cara, isso também é uma coisa que tem, sabe, assim, vocês têm que dormir com isso, acordar com isso e sempre lembrar disso. Processo erosivo é um processo natural. Né? O homem que é o elemento catalisador desse processo. Então, assim, se eu tiro a camada vegetal, né, eu posso levar essa discussão, então o homem transformou isso aqui num ambiente de resistasia? Opa, eu só tenho que ter cuidado para explicar. Né? Olha, o homem está querendo que esse ambiente chegue mais rápido na resistasia. Não chegou lá por quê? Porque não alterou o meu clima. Né? Então, assim, dá para brincar com isso de várias formas. Né? Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for colocar, né, essas duas situações de biostasia e resistasia, a gente tem que explicar muito direitinho, né, porque assim, se meu filho chegar em casa, o professor falou, né, que está tendo erosão ali, e nós estamos num ambiente de resistasia. Eu falei, pô, mas como? O clima não mudou. Né? Então, mas ele pode usar, olha, né, isso aqui é um ambiente que pode ser considerado nesse momento, nesse exemplo, como um ambiente de resistasia. É só explicar direitinho. E isso, Nelson, que você falou, é uma das coisas mais importantes que o professor de geografia tem que ter na cabeça, que é trabalhar o local. Olha, gente, olha, não vamos preocupar se eu não conseguir chegar no final, a gente dá um jeito depois. Mas eu acho que é importante também a troca de experiência. Eu tenho 2 catarrentos aqui em casa, um de 17 e um de 13. Então, o meu catarrento de 13, eu fui buscar ele na escola, eu fiquei assustado com o que ele estava falando, ele e os coleguinhas estavam falando do que eles estavam aprendendo na geografia. Né? O menino de 13, ele estava com 12 na época, ano passado. Foi falar, não, a gente está aprendendo o ciclo de rochas, estamos aprendendo rocha metamórfica, sedimentar, ígnea. Eu falei, nossa, mas que coisa bacana, né, Francisco? Pô, legal demais. E foi descendo, vomitando. Aí eu cheguei para ele e disse, Francisco, e olha que o Francisco, né, eu sou geógrafo e a dona Ânsia, que é minha esposa, ela é geóloga. Né? Aí eu falei assim, Francisco, então dá um exemplo. Me dá um exemplo, não. Qual que é o quartzito que está aqui em Diamantina? Ele é que tipo de rocha? Ele não sabia. Então, quer dizer, o professor teve esse trabalho que foi muito bacana, de instigar o menino a saber o que eram as rochas, mas não contextualizou o local dele. Né? O calçamento de Diamantina é de rocha metamórfica, é um quartzito, sedimentar, é a coisa mais à toa de exemplificar, né? Então, assim, a sua visão, Nelson, ela é muito perfeita, eu sempre falo isso. É importante trabalhar o geral, depois trazer para o particular, mas eu prefiro até trabalhar o particular para depois ir para o geral em algumas situações.
Tá bom? Ô, professor, Pois não. bom dia. O processo de desertificação se dá através da resistaria? Então, não é que se dá, veja bem, a resistasia, a grande diferença, o pulo do gato para pensar biostasia e resistasia é mudança climática. Então, biostasia, eu vou ter um ambiente úmido, por isso que o relevo não se transforma, né? A gente tem uma alteração do material de origem, mas a forma continua a mesma. O balanço morfogenético negativo. Quando eu tenho uma alteração climática de um ambiente úmido, caminhando para um ambiente seco, eu vou ter o quê? Todo esse pacote, né, que foi intemperizado, começando a aumentar a sua taxa de erodibilidade. Fica mais, à medida que ele vai passando para o ambiente de resistasia, ele vai ficando vai se tornando um ambiente, né, onde o processo erosivo vai ser mais eficaz. Então, aqui eu começo a ter a modificação de forma. Mas veja bem, isso aqui vocês têm que pensar. Essa mudança não é da noite para o dia, não. Isso é um processo longo de alteração. Né? Se a gente pensar aí, também outra coisa, né, que em algum momento a gente vai discutir, não sei se vocês conseguiram ver o vídeo lá do professor Molion, a gente pensar o seguinte: toda essa discussão do planeta, né, o clima está mudando, aquecimento global, cara, a gente está num momento, né, uma situação planetária que a gente está caminhando para uma nova era glacial. Só que a gente está num pico de calor. Então, quer dizer, imagina isso que eu estou falando para vocês, né, que loucura. Nós estamos caminhando, se é para um ambiente glacial, nós estamos caminhando para um ambiente mais seco, ou seja, a gente está em direção à resistasia. Mas hoje a gente está num ambiente que o volume de chuva é o mesmo, está mudando a concentração dela. Mas por isso que eu falo assim, o tempo de alteração da biostasia para resistasia e vice-versa, isso é um processo muito longo. Né? Eu posso até chutar aqui um valor, né, que é o valor que a gente tem quando vai fazer as análises de paleoclima, em média 10 mil anos. Eu preciso de 10 mil anos para sair daqui, para chegar aqui. Professor. E aí que é um negócio bacana, porque como isso não é uma mudança abrupta, o que vai acontecendo? Essa alteração vai sendo feita dentro do equilíbrio dinâmico. Então, eu começo a ter uma adaptação de uma série de coisas, inclusive da própria vida do ser humano. Então, por isso que a gente fala assim, né, a gente vê essas análises catastrofistas, que o clima vai mudar, nós vamos morrer. Cara, vocês assistiram aquele desenho lá do Manny, do Diego, lá do Era do Gelo? Cara, se o homem na mudança, né, da era glacial, né, ele sobreviveu, não tinha nada, a gente não vai sobreviver? Lógico que vai. Lógico, o ser humano ele não vai ser eterno, vai acontecer alguma coisa, alguma hecatombe natural que possa pegar a nossa extinção. Mas o importante é pensar que, saindo de um ambiente úmido para um ambiente mais seco, isso não acontece da noite para o dia. O processo de adaptabilidade a uma nova realidade ambiental, né? Isso é uma coisa que sempre aconteceu no mundo, sempre aconteceu com a vida no planeta Terra. Não estou falando do homem, não, a vida no planeta Terra. Tá? Mais alguma coisa? Posso tocar para frente? Fique à vontade. Professor. Pois não. Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo. Eu vou dar um exemplo. Aqui na região do sul de Minas, eles estão num processo... Você fala de exploração, né? Eu estou te devendo livro, você tem que cobrar. Da região de Airoca ali. Sim. Não sei se o senhor conhece aquela região ali da Barra da Mantiqueira, Serra da Mantiqueira, já está na Serra da Mantiqueira. Eles estão construindo essas mini barragens hidrelétricas e que estão base 1, 2, 3. Aí fizeram uma reunião com a prefeitura lá, deram café com pão, chocolate, lanche, agradaram o pessoal que participou da população. E o que houve? Houve uma denúncia e a reportagem da IPTV aqui, que é da Globo, mostrou o processo que está lá.
E quem não entende nada já vê que as primeiras chuvas agora do fim de ano, as mais pesadas, vai descer aquela terra toda para o leito do rio, ou praticamente para dentro do rio, que são corredeiras, né? Que vem da serra, né? Aí eu estava vendo aqui, é um sistema de resistasia, não é? Então, é um exemplo para esse processo, não é? Então, mas veja bem, é isso que eu estou falando, a gente tem que ter cuidado com isso. Você pode comparar isso a um ambiente de resistasia, sim. Mas o importante é você pensar o seguinte, olha, isso aqui é como se fosse um ambiente de resistasia. Ele não é por quê? Porque não teve alteração climática. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu ponho aqui aquele slide lá do talude da estrada, eu falo isso para os alunos, falo, ó, isso aqui eu posso considerar, né, na perspectiva da nossa discussão, como um ambiente de resistasia, que eu tenho solo formado, teve a supressão de vegetação, e a chuva está erodindo e está fazendo o transporte de material, modificando a forma, entendeu? Então, assim, por favor, gente, entendam isso. Biostasia e resistasia, a gente pode levar essa discussão? Sim, mas a gente sempre tem que ponderar. Olha, isso aqui eu posso considerar um ambiente de resistasia, mas tem que ficar claro, né, que efetivamente não vai ser porque eu não estou tendo alteração climática, tá certo? Graças a Deus embargaram a obra lá, está parado. Que bom. O Estado embargou por enquanto. Né? Então vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem chamar aí, viu? Bom, ô, professor. Pois não. Aqui é o Daniel de Capelinha. Bom dia para o senhor. Bom dia, senhor está no céu. Beleza. O senhor, você, né, falou sobre a escala geológica da mudança que a gente vai enfrentar agora, a gente como planeta Terra vai enfrentar agora. E realmente a gente tem que sempre pensar na escala geológica de tempo quando a gente está discutindo os assuntos desse âmbito, né? Aí eu gostaria de perguntar, assim, sobre o tempo que o senhor enxerga, você enxerga essa mudança para a nova era glacial que o senhor falou, já assim, já até extrapolando um pouquinho do assunto, Olha, mas... pelos dados que a gente tem nos artigos... Desculpa, Daniel, pode concluir. Pode concluir, Daniel. Eu atropelei sua fala, desculpa. Daniel? Eu concluí já. Era Travou, isso. gente? Não, então tá bom. Então deixa eu te falar. No material, nos artigos científicos que a gente lê, que a gente começa a fazer essas análises, olha, a gente está um pouco além da metade do tempo para a nova era glacial. Né? Então, a gente vai estar chegando aqui daqui uns 3.000 anos. Então, a gente não vai ver isso, não. Né? Essas alterações que a gente percebe, assim, ela está muito mais vinculada ao local do que ao geral. É o que o Molion fala lá. Né? Então, por exemplo, você é de Capelinha, né? Então, assim, olha o desmatamento que eles fizeram em Capelinha. É lógico que você vai ter uma alteração climática local. É lógico que você vai... ainda mais a gente, né? Estou falando de hidrogeografia. Quando a gente pensa, por exemplo, no ambiente semiárido e desértico, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Falta de água. Pô, então, o clima aumentou, a temperatura aumentou, a água diminuiu. Ai, meu Deus, né? Vamos fazer um deserto aqui. Pô, não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado e zelo com isso. Então, assim, pelos dados que a gente tem, depois também vocês podem me mandar lá pelo Cleassun Pepino, eu tenho um material muito legal de Portugal, são 10 páginas, mas que para vocês entenderem muito bem o que é essa questão das eras glaciais que o planeta Terra passou e para onde que ele está indo. Né? É um material muito legal que vocês podem utilizar para a sala de aula. Tá? Mas, posso tocar? Sim, pode. Então vamos lá, pessoal. Então, aqui também é uma coisa importante vocês entenderem. Vocês já sacaram, né? Então, para eu ter escoamento superficial, eu tenho que ter o quê? A saturação do solo, né? A saturação desse ambiente aqui, onde a água está percolando. Então, na hora que eu tenho a saturação disso,
né? É como se fosse uma esponja, né? A esponja, ela está cheia d'água, ela não infiltra mais, então ela começa o quê? O escoamento superficial. Agora, eu queria falar com vocês um negócio muito bacana, que eu até coloquei 2 práticas lá para vocês, no Classroom, que é essa questão, porque a gente sempre pensa que essa percolação sempre é, né, pensando a lógica gravitacional, sempre, né, da parte superior para a parte inferior. Mas quando a gente pensa isso, e levando lá até para o ambiente de biostasia, né, porque vocês poderiam ter me perguntado isso, ô Marcelino, mas no ambiente de biostasia, chove o tempo todo? Não, não chove o tempo todo. Se não chove o tempo todo, como que essa vegetação ela se mantém? Se mantém por quê? Porque a partir do momento, né, que eu começo a ter uma diminuição desse material que foi concentrado, dessa umidade que foi concentrada aqui, eu começo a ter um fluxo, uma percolação ascendente, que é o processo de capilaridade do solo com as propriedades da água, de adesão, e a outra eu esqueci aqui agora. Por isso que ela se mantém, a vegetação se mantém. Que aí vai o quê? Vai startar o processo de evapotranspiração. Então, isso é muito importante a gente pensar. E aí, quando a gente pensa, né, no uso inconsciente, né, o uso não regrado da água, o que acontece? Quando eu começo a perfurar poços artesianos, esse lençol freático, ele tende a quê? A diminuir. Então, num período de chuva, né, essa vegetação começa a sofrer. Por quê? Porque esse fluxo ascendente, ele já não consegue mais atingir a estrutura radicular da vegetação. Então, isso é muito bacana também de ser trabalhado em sala de aula com aquelas 2 práticas que eu coloquei lá no Classroom. Né? Então, aqui só mais um exemplozinho, né? Está infiltrando, pá, chegou o manto de alteração, ele saturou, então ele não consegue mais infiltrar água, então começa a ter o escoamento superficial, né? E lembrando, né, que toda essa água que a gente está falando, né, dessa precipitação, né, 70% da precipitação volta novamente, né, para a atmosfera, volta pela evaporação e volta pela evapotranspiração. São 2 processos que transformam a água no estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Então, aqui, eu estou voltando. Então, isso aqui eu acho que ficou tranquilo, né? Biostasia, balanço morfogenético negativo, resistasia, balanço morfogenético positivo. Daí a gente entender e levar essa discussão para a sala de aula. Os meninos vão ficar assim, mas o relevo então se forma no período seco, não no período úmido. Isso é algo que a gente pode brincar dentro de sala de aula. Bom, e aí a gente chega, né, entrando na bacia hidrográfica, já que agora a gente tem mais de certa forma, uma ideia mais rápida, né, mais resumida, de como se forma, né, esse relevo, ou seja, essa vertente. São os processos morfogenéticos, tá? Bom, e quando a gente vai trabalhar a bacia hidrográfica, a primeira coisa que a gente pensa é o uso da água, né, a forma que a gente está usando essa água, né, dentro do nosso cotidiano. E aí entra também um barato de se trabalhar na sala de aula, é a gente pensar, né, sair do local para o geral, e pensar como é que esse consumo está acontecendo, como é que ele está se modificando ao longo do tempo. Então, aqui eu vejo, eu tenho o gasto, né, de litros de água por dia por habitante, que é uma média, eu começo a pensar aqui, né, fazer essa relação. Então, se eu pego a galera do Sudeste, né, gasta 194 litros dia, e pega a galera lá do Norte, onde tem mais água, eles gastam menos que a gente. Será que dá para fazer uma brincadeira com isso? Eu não sei. Isso é uma coisa que a criatividade da gente vai ter que entrar nessa história. Da mesma forma, trabalhar em sala de aula, né? E isso dá para trabalhar com a matemática, de fazer tabelas, né? Fazer regra de 3, né? Uma série de atividades legais, é pensar o gasto de água que a gente tem para aquilo que a gente consome ao longo do dia. Então, por exemplo, hoje eu devo tomar umas 8 cervejas. Então, 40 litros de água para fazer a cerveja que eu vou tomar,
Ah, vou comer um pedaço de queijo. 1 quilo de queijo, olha só, 5 mil litros de água. 1 quilo, né, a picanha que você vai comer aí no churrascão de vocês aí hoje. 1 quilo de carne que vocês vão pôr lá na churrasqueira, são 17 mil litros de água. Então, isso são coisas, quando a gente está... Estou entrando na bacia hidrográfica, mas bacia hidrográfica, a primeira coisa que vem na cabeça é o recurso hídrico. Então, isso é bacana da gente fazer o levantamento dessas informações, e vai uma dica para vocês, viu, gente? Existe um livro que chama O Ambientalista Cético, né? É um estatístico, se eu não me engano, ele é da Suíça, ou da Suécia, não sei. Esse livro, assim, ele é meio catastrófico, a gente tem que ter cuidado com ele, mas ele traz muitos dados, que são dados fáceis de ler, são dados que são super tranquilos de interpretar. Para a sala de aula é show de bola de poder levar para trabalhar, principalmente com essas metodologias ativas, de você gerar o problema, né, e depois construir a resposta junto com os meninos. Quem queria perguntar alguma coisa? Não, né? Bom, e aí eu passo, né, quando a gente faz a comparação, se o Sudeste brasileiro, que é né, a região mais desenvolvida, a média é de 194 litros dia, né? Se eu pego aqui o canadense, o americano, o japonês, olha o tanto de água que eles estão consumindo. Né? Pô, aí se eu vou trabalhar a organização do mundo, né? Organização Econômica Mundial, por exemplo, pô, aí eu já dava uma série de discussões. Eu vi que um grupo que trabalhou globalização. Né? Pô, se fosse o mundo globalizado, isso aqui ia estar mais numa média mais próxima. Né? Bom, aí dá para fazer uma série de brincadeiras, né? Buscando esses dados. A Agência Nacional de Água tem muita informação bacana sobre isso. Né? Vários sites também, né, que mostram, né, essas informações que vocês podem coletar, né, e pensar assim, alguém falou aí são muitos alunos, eu não consigo guardar o nome, mas alguém colocou o nome, né, de metodologia ativa. Pesquisem sobre isso, né, que é uma das metodologias, essa questão de problema-resposta. Você gerar o problema para o aluno, trabalhar com o aluno para ele chegar na resposta. Professor, a bacia hidrográfica é fantástico para isso. Professor. Pois não. Eu acho complexo trabalhar sala de aula bacia hidrográfica por causa dos fatores. Eu sou de Belo Horizonte, e quando você começa a trabalhar a bacia hidrográfica, eu penso a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Uhum. Então, é uma discussão, inclusive, que ela entrou no plano diretor da cidade. Sim. Então, ela entrou no plano diretor da cidade entre aspas, uma briga constante, porque você tem o dono da água, que é a Copasa, né? A Copasa é uma companhia de saneamento, mas aqui na cidade ela não trata do saneamento, ela é uma distribuidora de água. Em vez de ela trabalhar o saneamento, não, ela distribui água, e a gente paga caro. E eu moro na região do Barreiro, e aqui na região do Barreiro, nós temos 7 lençóis que a água dava para abastecer a cidade. Nós não tomamos a água que é produzida no Barreiro, a gente tomamos a água do sistema Serra Azul. Sim. Né? Aí você vê o interesse, né, mercadológico, você vê o interesse. Como é que você chama? Desculpa. Flávio. Flávio, você mora onde no Barreiro? Não lhe pergunte. No Barreiro? Moro no bairro Santa Cruz. Sei. Até Teixeira de Diamante, você conhece a região aqui? Isso. Serra do Rola Moça. Lembrei que é a Serra do Rola Moça. Uhum. Deixa eu te falar. No conteúdo de hidrogeografia urbana, você vai ter todo o material para trabalhar a bacia hidrográfica em Belo Horizonte. Uhum. Porque eu uso uma base de um trabalho que a gente fez do engenho... me fugiu aqui o nome do córrego, mas depois eu mostro para vocês. São 2 córregos, um é esse que eu esqueci, e o outro é lá o Ressaca, que vem ali da região do Ceasa, não sei o quê. Então, você pode ficar tranquilo, com esse material você consegue trabalhar a bacia hidrográfica de Belo Horizonte numa boa. A gente vai fazer contextualização. Mas eu estou falando em sala de aula. Em sala de aula. Por exemplo, o professor, por exemplo, quando você toca, porque para a aula, para mim, ou a bacia hidrográfica, para mim, não só, né, a sedentação dos animais, mas também a própria existência humana.
E qual que é a finalidade da água hoje? Hoje você tem aí, você vai falar em sala de aula que a Coca-Cola é dona de tudo, né? Que a Brahma é dona de tudo, né? As cooperativas aí de leite, você deu um exemplo claro aí dos consumos, né? Aí já vai, quantos para produzir uma batata, quantos litros de água para produzir uma batata? Então, aí você vai trabalhar o solo. Aí é muito. Quando eu falo que é complexo, os alunos vão comentar dentro de casa, aí o barreiro é complicado, porque, com todo respeito às religiões, mas aqui nós temos uma neopentecoste que está tomando conta das escolas. Quando você fala, o cara professor é comunista, professor é isso. Então você fica limitado, inclusive, na fala, né? Na exposição da aula. Flávio, eu vou discordar em número, gênero e grau de você. Mas você conhece aquele bairro? Ó, eu trabalhei na escola do Neviana e do Jardim Colonial, na Ribeirão das Neves. Depois eu fui lá para o Jardim Teresópolis, em frente à Fiat. Sim, conheço. Então, assim, depende da abordagem que você faz, a forma que você faz. Se você julgar o dado, é por isso que eu falo, gente. Metodologia ativa, a gente tem que começar a pesquisar mais. Não existe uma metodologia que é melhor ou é pior. Tem aquela metodologia que a gente se identifica com ela. Então, veja bem o que você está falando, eu vou te dar o caminho. Você não pode chegar para o seu aluno e falar assim, não, que uma batata... Como eu gosto de cerveja, eu sempre fico com a cerveja na cabeça. Né? É que uma cerveja precisa de 5 litros para produzir 600 ml de cerveja. Eu não posso julgar esse dado para o aluno. Não, mas eu não coloco esse dado, eu estou comentando aqui. Não, eu sei, mas peraí, eu estou te dando uma forma, uma metodologia de trabalho. Uhum. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar para esse menino, com toda a dificuldade que eu sei que esse aluno vai ter, uma dificuldade socioeconômica, você vai chegar, você vai lá na sua casa, vai olhar lá no rótulo da caixinha de leite, olha se está falando lá quantos litros de água que gastou para fazer aquilo. Aí, no outro dia, Flávio, o menino vai chegar para você e dizer, professor, no rótulo não tem nada disso, não. Aí você vai chegar para ele, não. Então, vão ali no laboratório de informática, ou vão olhar aqui no smartphone, mesmo do professor, quanto que dá o gasto? Pronto, o que você gerou? Você gerou uma quebra de paradigma no menino, esse menino sai da sala de aula com uma outra crítica de mundo. Né? Porque o que você fala, eu concordo, que isso é da minha época. Né? O professor falava as coisas, porque está gastando, né? A Coca-Cola vem e pega tudo que é água, não sei o quê. Esse é o discurso, né? O povo assusta. Mas o cara já dá o discurso. A gente não pode mais dar o discurso. A gente tem que deixar, a gente tem que orientar que o aluno construa o seu discurso, com base nessa orientação do professor, né? Na metodologia que você quiser, mas você tem que... Eu falo sempre, gente, o grande barato da educação é o pulo do gato. A educação, ela é 100% curiosidade. Você não aguçar, né, se você não tiver criatividade para aguçar a curiosidade do aluno, o aluno sofre, você sofre muito mais. Então, assim, e hoje, com esses novos pensamentos, né, alguém deu exemplo aí do smartphone, não sei o quê. Eu sei que a gente não vai ter 100% dos alunos com isso, as estruturas das escolas não é aquilo que a gente quer. Mas se tiver um computador funcionando, a metodologia ativa ela já começa a ter a sua inserção. Então, pensa nisso, Flávio. Assim, eu entendo o que você está falando. Né? Eu trabalhei muito tempo em escola, tanto pública quanto privada, e na época, né, nem falava muito de ideologia, não. As pessoas tomavam muito susto, porque eu entregava os dados. Eu não faço e hoje eu aprendi que eu não posso entregar os dados. Eu não faço. Tem que mostrar onde que ele vai buscar. Entendeu? Eu não faço esse discurso de sala de aula, não. Quando eu vou trabalhar com a bacia hidrográfica, eu utilizo mais o mapa mental dos alunos. Também. Tá sua casa, você vem a pé, né? Você vai gastar 4 quilômetros. Quantos litros de água você gasta lá? Quantos copos d'água você bebe até na escola? Né? Hoje, aqui na cidade, é muito difícil você trabalhar a bacia hidrográfica, porque os córregos viraram tudo avenida sanitária, ou ruas sanitárias, entre aspas. Então, Flávio, você está partindo do princípio... Você está tudo capeado. Não, Flávio, você está partindo do princípio que tudo é difícil.
Não, não é difícil. Tô falando. Não é difícil, nada é difícil. Nada é difícil. É como a dificuldade que eu tenho porque, é de como eu explicar isso para o aluno em sala de aula. Então, por isso que eu não gosto de trabalhar nem com nós vamos acabar esse curso e você vai aprender. Eu vou te ajudar. A gente vai construir junto. Porque, veja bem, alguém falou, eu acho que você até entrou na discussão, quando alguém falou sobre patrimônio, território, não sei o quê. Isso. Olha, a sua bacia hidrográfica não é a bacia hidrográfica do seu aluno. Claro, com certeza. Você tem que aprender qual é a bacia hidrográfica dele. A bacia hidrográfica dele é a Avenida Sanitária. Então, você tem que entender isso. Né? Mostrar para ele, olha, o rio, o funcionamento da bacia. Agora, vamos ver onde está esse rio aqui hoje. Então, isso que é importante. Né? Eu acho que também assim, isso é um desafio muito grande para o docente. Né? A gente sempre tem que entender, nada é difícil. Marcelinho. O que é difícil é a gente ter criatividade. Isso é difícil pra caramba mesmo. Na Né? verdade, eu estou pegando esse curso que eu quero entender como essas geotecnias vai me possibilitar avançar numa discussão posterior aí. Então, a gente está andando e essa sua ansiedade, que é normal, né, na hidrogeografia urbana a gente vai trabalhar. Eu tenho muito material para passar para vocês. Ótimo. Ô Marcelinho, obrigado. Só queria deixar um negócio aqui. O Flávio não mexe com a Brahma, não, Flávio. Mexe com o quê? Deixa gastar 10 litros para fazer Brahma, não mexe com isso, não. A Brahma tá salvando nós aí na pandemia. Se tirar a Brahma da Guerra Civil, hein? Não tira a Brahma. Não, pode não. Oi? Tá ótimo. Pode então, gente. Vou tocar aqui? Bom, estou voltando. Aí são dados que depois vocês olham, tem muitas coisas. Bom, e a gente entra nas considerações sobre uma bacia, né? A bacia sempre vai ser definida por uma seção de rio, então daí a gente começa a pensar, né, que a gente já meio que falou na primeira aula, não existe uma bacia hidrográfica que é melhor que a outra, mais importante que a outra, depende da escala da nossa análise. Então, a bacia amazônica é tão importante quanto a bacia do São Francisco, é tão importante quanto a bacia do Ribeirão do Rio Grande, que Diamantina. Depende da minha análise de escala e análise de entendimento que eu quero. Tá? Dentro de uma bacia, né, o nome já fala, bacia, ela está captando toda a água, né, dos processo pluvial e concentrando justamente nessa seção do rio. E hoje, né, com o Google Earth, lá, né, a gente está meio que trabalhando, você delimitar uma bacia hidrográfica é muito tranquilo. Mais uma vez eu falo, eu sei que não as escolas ainda não têm o ideal nos laboratórios de informática, mas dá para trabalhar, né? Bom, é aquilo que eu disse, se não tem o geoprocessamento, vamos fazer no papel. Bom, é aquilo, né, que o próprio Flávio falou, a gente discutiu na aula passada, da bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento. E isso é muito importante a gente pensar, pessoal, porque nada nasce pronto. Então, assim, se vocês vão lá na Europa, que são, né, as bacias hidrográficas hoje com a maior balneabilidade que existe, em termos de escala, né, que talvez as do Canadá sejam até melhor. Mas, enfim, chega lá num rio, né, no Rio Sena, cortando Paris, o cisne nadando lá. O cisne sai da água quando a água está com uma condição ruim. Então, alguém vai lá para arrumar. Então, você fala, nossa, olha, mas o Rio Sena ele foi tão poluído quanto o Rio Arruda de Belo Horizonte. Só que o pessoal de lá, eles começaram a pensar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento há um tempo muito maior do que a gente. Porque, para muitos nós, quem é jovem há mais tempo igual eu acho que o Flávio deve bater minha idade, mais ou menos. O Rio, ele sempre teve, na nossa interpretação, acho que hoje a gente já mudou, mas o Rio, ele significava um negócio muito interessante. O Rio é um objeto de levar problema. Então, eu jogo esgoto lá, eu não tenho mais problema. Eu jogo um sofá lá, eu não tenho mais problema. Mas porque a moçada não pensava na unidade de planejamento. Se eu jogo o lixo aqui, está passando para o outro, está passando para o outro, passando para o outro. É o que acontece em Belo Horizonte. Não adianta a Prefeitura de Belo Horizonte querer resolver o problema da Pampulha
porque parte da drenagem vem de Contagem de Betim. Se as prefeituras de Contagem de Betim não atuarem, né, como uma unidade de planejamento, isso não vai funcionar, né? Bom, então, aqui os principais elementos, né, de uma bacia, né, seriam as nascentes, os divisores de água, né, o interflúvio que a gente chama, né, o curso principal, que é um nível de base local, né, os trechos, né, as drenagens secundárias ou subbacias, né. Então, aqui eu tenho uma bacia A, aqui eu tenho uma subbacia B, uma subbacia C, uma subbacia D, cada um com a sua característica, né, e mais uma vez eu falo, dentro dessa bacia, eu tenho alguma bacia que é mais importante que a outra? Não. Vou ter somente quando eu colocar minha escala de análise, né? Então, se eu estou fazendo uma análise, olha, eu quero saber a bacia que tem uma maior vazão de água. Opa, então, peraí. Então, talvez essa bacia, que essa subbacia, seja mais importante do que essa. Mas, em termos, né, de sustentabilidade, evolução de modelado, de pensar em equilíbrio dinâmico, né, de um espaço, né, todas têm o mesmo valor. Bom, a questão, né, das bacias fluviais, pensar assim, a vazão final de água, a quantidade de água que cada bacia pode produzir, vai depender de uma série de fatores, vai depender da sua área, da questão climática, né, do regime pluvial, né, da questão basal, que é a rocha de origem. A rocha de origem vai estar condicionando diretamente o processo de infiltração, vai estar condicionando indiretamente, desculpe, vai ter a formação de solo, o processo de evapotranspiração, né? A evapotranspiração está tirando água da bacia, né? Bom, até aí está tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então tá. A gente pode tocar mais? Como é que vocês estão aí de tempo? O professor, acho que algumas pessoas podem entender mais. Como é que é? O telefone é forte. Eu acho que algumas pessoas, por exemplo, não pode estender mais, e talvez, se o senhor continuar, você vai poder voltar a esses assuntos na próxima aula, a gente perderia. Não, mas vai ficar gravado, gente. Vai ficar gravado, pessoal. Então se o professor tiver que passar um conteúdo aí, o ritmo dele é bom, na verdade, não tá rápido não, assim. Eu não sei como o pessoal tá pensando. Tá bom também. Eu tô conseguindo acompanhar aqui, mas o importante é que vai ficar gravado. A única coisa única coisa que é diferente da gravação é que se você tiver vontade de participar, não tem como, né? Maravilha, vai ficar gravado, então tá ótimo. Depois eu vejo se eu perder aqui, valeu. Então tá, eu vou até um determinado... Eu acho que eu não vou conseguir acabar todo esse conteúdo. O que eu não conseguir, eu faço um outro PowerPoint falando, entendeu? Só para fechar, onde que vai estar disponibilizado? Está lá no Classroom. Beleza, obrigado. Bom, e aí, pessoal, como é que a gente parte, né, para uma delimitação de bacia hidrográfica? Bom, pensando, né, então, essa região toda a água que está vertendo para esse canal principal é a minha bacia. Então, eu tenho que o quê? Tenho que definir os interflúvios. Eu vou ter um interflúvio principal da bacia, eu vou ter interflúvios das subbacias. Como é que eu faço esse traço? Eu vou adiantar um pouco aqui. Eu quero achar, por exemplo, essa bacia desse trecho fluvial, a primeira coisa que eu tenho que entender é o relevo, né? Entender para onde os rios estão drenando. Então, eu estou vendo aqui, olha, esse rio está drenando para cá, então faz parte dessa bacia, né, desse curso principal. O segundo passo é achar, dentro do mapa topográfico, por exemplo, quais são os pontos de altimetria mais altos, né? Eles vêm, deixa eu voltar uma tela aqui. A imagem, se vocês derem um zoom depois, vocês vão ver. As áreas mais elevadas, elas têm uma cruzinha, um xizinho. A partir do momento que eu delimito, eu consigo enxergar isso aqui, eu posso simplesmente fazer um liga-ponto, né? Esse rio, eu sei que vem para cá, faz parte da bacia, então eu vou dar a volta aqui nele. Venho aqui e vou fechando o meu traço, fechando, né? De uma forma não precisa,
mas uma forma que vai me dar um entendimento direitinho, né, do que é a minha bacia. Isso no Google Earth você faz no olho, né? Isso não tem muito mistério. E uma coisa importante também é a gente pensar como que a gente se orienta dentro de uma bacia hidrográfica. Dentro de uma bacia hidrográfica, a gente sempre vai pensar. A orientação é sempre montante e jusante. Jusante é a parte inferior, montante é a parte superior. Então, se eu estou vindo daqui para cá, eu estou caminhando em direção montante. O contrário, né, estou caminhando em direção jusante. O importante, né, a montante, deixa eu voltar aqui, ela tem uma quebra topográfica muito grande, né, uma ruptura topográfica muito grande com o nível de base. Então, aqui é uma área de mais energia de sistema. Então, aqui é a área onde eu vou ter o maior intemperismo, o maior processo de erosão e de transporte. À medida que eu venho caminhando a jusante, essa energia vai diminuindo, por quê? Eu vou tendo uma diminuição da topografia, uma diminuição de energia. Essa área, então, começa a ser caracterizada por áreas de depósito. Tanto quando eu chego na foz, eu vou ter os deltas, por exemplo. Então, aqui um exemplo, ó. Se eu estou ainda montante, eu começo a ver essa erosão regressiva, em direção à escarpa. Se eu já penso jusante, né, todo o material que está sendo erodido e transportado, ele chega aqui num ambiente de zero energia. Então, ele começa a ser depositado aqui nessa foz, em forma, né, de leque, né, no caso. E esse processo, pessoal, também a gente tem que pensar o volume de material que isso sai. É uma coisa absurda. Por exemplo, o Rio Amazonas, né, o dado talvez desse mapa já esteja defasado. Mas eu vou pensar o Jequitinhonha primeiro, que está aqui pequenininho. O Jequitinhonha, ele tem uma vazão de 70 metros cúbicos por segundo. O que significa uma vazão de 70 metros cúbicos por segundo? Quanto que vale 1 metro cúbico de água? Alguém sabe? 1 metro cúbico de água, pessoal, é 1.000 litros de água. Então, o Rio Jequitinhonha, né, por segundo, ele coloca 70 mil litros de água lá. E ele consegue transportar, chegando lá na sua foz, eu não tenho nem coragem de falar qual que é a grandeza disso aqui. 2,7, colocar mais 7 zeros aqui, toneladas de sedimento por ano. Quando eu penso o Rio Amazonas, né, a bacia do Amazonas, olha aqui é 70 metros cúbicos por segundo. O Amazonas são 215 mil metros cúbicos por segundo. Né? Multiplica isso aqui por 1000 para vocês acharem o volume de água por segundo. E ele carrega, em termos de sedimento, né, eu estou colocando mais 2 zeros aqui em relação ao Jequitinhonha. Então, a gente vê, né, essa questão do transporte, né, da erosão, transporte e sedimentação da bacia, ela é extremamente importante na nossa análise. Né, que a análise que eu... e uma coisa importante também, sempre a gente tem que pensar, né, a gente está pensando na bacia hidrográfica, pensar o seguinte, será que essa bacia sempre foi assim? Será que ela já foi diferente em alguma coisa, algum tempo? Isso são informações que a gente tem que procurar. Por que eu estou falando isso? Que é também mais uma discussão que vocês podem pesquisar e levar para a sala de aula, que é bacana demais. Bom, aqui, por exemplo, a bacia amazônica, né? Ela tem um desenvolvimento meio que oeste-leste, não é isso? O Amazonas está aqui na cabeceira dos Andes. Aí eu pergunto, será que isso sempre foi assim? Né? Foi não, eu até coloquei lá no Classroom. O Amazonas, no início do terciário, mais ou menos, o fluxo dele, né, era de leste para oeste. Por quê? Porque não existia a cadeia andina. Então, né, quando entra há 11 milhões, 13 milhões de anos atrás, que os Andes começam a surgir com o choque da placa sul-americana pacífica, toda a dinâmica de bacia começa a se modificar. Então, o Amazonas, né, começa a correr, né, a ter seu fluxo oeste-leste, em torno de 11 milhões de anos atrás. Isso gera uma série de reflexos dentro dessa bacia.
Isso é só uma informação, isso é um dado que eu acho que é legal de vocês terem. Isso é bacana, quando os meninos estão dormindo lá, acorda aí, presta atenção. E tem um bloco, né? Aqui eu tinha o trecho, né? O Amazonas vinha até aqui, quando chegava nessa área, formava um grande lago. Com o sorrimento da cadeia andina, ele começa, então, a achar, essa água começa a verter para o Oceano Atlântico, né? Então, é um negócio muito bacana da gente pensar, né? Pensar essa história geológica, né? da região. E isso, alguém em algum momento me perguntou sobre biomas, né? Isso foi algo extremamente importante, porque de se pensar. Porque eu estou falando de 11 milhões de anos, né? Então, se aqui eu tinha um lago, pântano, era numa escala enorme, aqui, né, eu tinha um ambiente totalmente diferente do que tem hoje. Então, talvez isso explique um pouco quando as alterações climáticas que o planeta Terra passou, que a floresta equatorial conseguiu nessas áreas, principalmente aqui nas bordas, né, da Planalto Guiana e Planalto Central, de achar zonas de refúgio, né, para quando o clima voltasse a ser úmido, né, essa floresta equatorial se expandir novamente, ocupando a área, talvez, inicial dela. Bom, uma coisa importantíssima, pessoal, que o geógrafo tem medo. Todo geógrafo tem medo, todo professor de geografia tem medo. Era geológica. Não falo que vocês têm que sair aqui do arqueano, não. O professor de geografia, ele tem que estar aqui, ó, pegar o Cretáceo para cima. E isso tem que estar na ponta da cabeça, na ponta da língua para falar. Porque são os eventos que a gente ainda tem grandes marcas na superfície terrestre. Então, eu faço a sugestão de vocês buscarem exemplos de tabelas geológicas e tragam algumas informações. Isso é muito importante para a gente. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, é um mapa, né? Está anotado, professor. Como é que é? Está anotada essa observação importantíssima que o senhor passou. Não, mas isso é importante mesmo, porque assim, isso gera, pessoal. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou começar a declinar minha fala aqui, nós vamos retomar a parte disso aqui no sábado que vem. Mas olha para vocês verem que coisa interessante isso aqui. Eu sugiro, gente, eu faço votos que vocês tenham tempo e curiosidade para assistir a palestra do professor Cartelli. Eu coloquei isso lá no Classroom. Ele é um paleontólogo, então ele fala muito bem, né, dando muitos exemplos do Cenozoico para a gente. Tem alguém de Matozinhos aí, né? Outra história de Matozinhos, com o Peter Lund, está aqui, ó, Plioceno, Holoceno. Riquíssimo de informação para se trabalhar em sala de aula. Riquíssimo. O companheiro lá do sul de Minas, né, tem informações riquíssimas para trabalhar aqui, ó, do Paleoceno, que é o início do terciário. Isso a gente tem que levar, isso são elementos de curiosidade que a gente coloca que isso chama atenção. Mas deixa eu voltar a vaca de lado aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês a bacia, se não me engano, do Buranhém, né, onde eu tenho cada corzinha dessa aqui, é um tipo de depósito diferente. Então, por exemplo, eu venho aqui nesse amarelinho aqui, ó. Então, eu venho aqui, terraços marinhos holocênicos. Então, se vocês tivessem na cabeça o Cenozoico, você fala, pô, se é holocênico, são os últimos 10 mil anos. Então, nos últimos 10 mil anos, isso foi depositado. Se isso foi depositado, isso diminuiu ou aumentou o território brasileiro? Aumentou. É o que a gente chama de progradação da linha de costa. Ou seja, e da onde veio, né, esse material? Esse material veio do processo erosivo a montante dessa bacia e que começou a ser depositado aqui, dentro do ambiente de equilíbrio dinâmico. Então, ou seja, esse equilíbrio, o que ele está fazendo? Ele está empurrando o mar. Ele está aumentando aqui minha linha de costa. Estou tendo mais praia para tomar minha brama geladinha lá. Então, holocênico. Então, estou falando que isso aqui, pessoal, esse tantinho, que não é
uma coisa extremamente expressiva. Isso aqui dá quase 1 quilômetro de aumento de linha de costa. Então, 10 mil anos. Se eu venho aqui perto, terraços pleistocênicos, aqui, olha. Então, isso aqui foi depositado, se eu estou falando Pleistoceno inicia 2 milhões de anos atrás. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se no Pleistoceno conseguiu depositar isso aqui, e no Holoceno começou a depositar esse tantão aqui, o que eu poderia falar do ambiente climático aqui? Ele era igual a esse? Óbvio que não. Se eu tenho todo esse material aqui, ele foi erodido e transportado. Então, eu tenho que ter o quê? Um ambiente muito mais úmido. E que isso se reflete quando eu entendo isso aqui. Porque quando eu chego aqui 10 mil anos, eu estava saindo da última glaciação, ou seja, o mundo estava ficando, né? O planeta Terra estava tendo uma atmosfera com mais umidade, né? Ou seja, um ambiente mais úmido, promovendo todo um processo de erosão. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Uma das grandes funções da bacia hidrográfica, né, dentro desse equilíbrio que ela promove, é manter, né, ou manter não, né, em determinados momentos ela tem a possibilidade de aumentar a nossa linha de costa. O material vai chegando. Mas, se eu entro num ambiente que o clima começa a ficar mais seco, eu já não consigo mandar mais material para cá. O que vai acontecer? O mar começa a entrar, começa a erodir, eu não tenho material para barrar. Certo? Né? Da mesma forma, quando eu pego aqui Ponta do Corumbau, lá na Bahia. Né? Então, olha só, quando eu venho aqui, terraços holocênicos, olha a linha do Holoceno aqui. Terraços de mangue, isso é atual. Então, mostra, né, que a bacia que está fazendo essa dinâmica, ela está gerando, né, um volume muito grande de material, ou seja, o processo, né, de erosão, transporte e deposição, a deposição sendo feita aqui no nível de base, está promovendo essa progradação, né, do oceano. Bom, e aí vem várias coisas que a gente pode discutir que é super legal. Né? Será que o oceano sempre teve a mesma topografia? Ele sempre atingiu a mesma topografia? Lógico que não. Se eu tenho oscilação climática, em períodos mais quentes, eu tenho um aumento do nível do mar. Se eu tenho um aumento do nível do mar, a tendência dele é entrar para dentro do continente. Né? E isso aconteceu em vários momentos do planeta Terra. Então, por isso que a gente discute, é mais um elemento que a gente vai discutir em algum momento sobre essa questão do aquecimento global, sendo uma coisa antrópica, né? Que mostra que, de forma natural, não tinha homem, ou, quer dizer, não tinha homem, na verdade. O mar já teve um nível muito mais alto. Se eu pego, por exemplo, nessa região aqui, eu não tenho exemplo disso, não, mas se eu pego a região de Cabo Frio, Búzios, no Rio de Janeiro, né, o mar ele avançou para mais de 5 quilômetros para dentro do continente, né, algo em torno de 18, 19 mil anos atrás. Né? Hoje não mais, né, mas antigamente era muito comum você fazer estruturas, né, de construção, né, estrutura civil, no processo de fundação, você está a 2 quilômetros da praia, você encontrar esqueleto de baleia, né? Será que alguém descarnou ela na praia lá e levou outros para enterrar? Lógico que não, é um processo natural, né, de oscilação de um condicionante que está vinculado à formação da estrutura, né, do relevo, que é o clima. Por isso que eu falo, gente, olha, e se vocês pesquisarem, tem muito material na internet legal, né, pensando só o oceano, pega do Jurássico, porque os dinossauros é bacana, né, pensando assim, quais são os grandes eventos aqui, rapidinho, todas essas informações de idade estão na cabeça de vocês. Então, olha que bacana, né, aquele mapinha que eu mostrei aqui, que é a Ponta de Corumbau, e esse material sendo depositado, né, de certa forma, porque aqui tem uma barreira de coral, né, quando eu pego aqui, ó, olha que legal, o Google Earth, trabalhar isso com o menino, olha só, cara, eu tenho uma paleolinha de costa aqui, ó. Isso tudo aqui é Holoceno. Isso aqui foi tudo depositado num período de 10 mil anos. É muito material. Quer dizer, eu estou empurrando o mar, né?
Por que eu estou empurrando o mar? Porque é uma dinâmica de uma bacia hidrográfica. Vou dar esses exemplos agora, aí vou conversar com vocês mais um pouquinho, mas eu vou retomar isso na aula no sábado, no próximo sábado. Esse aqui, não sei se vocês já ouviram falar de Conceição da Barra. Aí todo mundo vira e fala assim, porque Conceição da Barra, o mar está subindo e está invadindo Conceição da Barra. Né? É muito comum a gente escutar isso, né? Não é bem assim. Né? Se eu estou falando para vocês, uma das funções da bacia é fazer, em algum momento... Aline, eu moro do lado. Pois é. Já falaram pra caramba disso lá, né? Aham. Então, rapidinho, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Aqui, olha, essa é uma foto de 2013. Deixa eu voltar uma aqui, que é mais legal. Que é essa aqui, essa sequência. Olha só, 2005, olha essa barra de areia aqui. É onde o Rio de São Mateus está depositando. Né? Quer dizer, todo o material erodida montante, ele perde energia de transporte e é depositado aqui. Né? Apesar da escala não estar muito legal, aqui a gente já começa a ver que essa barra arenosa, ela já está diminuindo. Olha a barra arenosa aqui, que é essa mancha aqui, ó. Ela já quase não existe. Bom, e o que está acontecendo? As pessoas falam que o mar está adentrando, que o nível do mar está subindo. Mas não é isso. O que está acontecendo, pegando tudo que a gente conversou hoje, né, o homem com a sua possibilidade, né, de catalisar os processos, ele está diminuindo a vazão do Rio São Mateus devido ao processo de silvicultura, do eucalipto, acho que pinos que tem lá também. Então, essa bacia hidrográfica perde vazão de água e perde, né, o potencial de erodir, de transportar e depositar. Simples assim. O mar não está subindo para fazer esse estrago que está aparecendo aí, na tela. Tentaram fazer, né, essas barreiras para conter, mas não vai rolar. Né? Isso tudo, né, a mudança da linha de costa aqui em Conceição da Barra, como em vários outros locais, né? Pernambuco, Ceará, né? Porque vocês têm que pensar, lógico que tem algumas especificidades, que eu não vou entrar nisso aqui agora. Né? A linha de costa do Brasil, ela não é igual, ela não é homogênea. Tem estruturas, né, oceânicas diferentes. Mas vocês já imaginaram uma bacia de água e vocês pensarem o seguinte, que o nível de água vai ter diferença ao longo da borda dessa bacia? Não pode. Então, se está entrando água, né, Conceição da Barra, o mar está subindo, eu não vou estender isso para o Rio de Janeiro, porque eu estou falando para vocês que pode ter umas nuances, né, de um relevo oceânico. Mas a região de Mucuri, né, a região, até Guarapari, deveria estar tendo o mesmo reflexo, né, do que está tendo em Conceição da Barra. E isso não acontece lá. Né? Então, isso chama atenção para a gente. E aí, pessoal, eu vou pedir encarecidamente. Eu coloquei um vídeo lá para vocês, foi tão fantástico, que é sobre justamente essa discussão da linha de costa, né, com essa questão das pessoas terem esse alarme muito grande do aquecimento global. Então, eu vou pedir para vocês darem assistir esse vídeo, e eu vou, no sábado que vem, eu retomo a partir daqui. Pode ser? Pode ser, professor. Pode ser. Professor? Mais alguma questão? Pode ficar à vontade de perguntar, só não quero avançar no conteúdo agora. Professor? Pois não, Rodrigo. Você pediu assim, ó, gente, eu vou pedir encarecidamente. Nesse momento, minha filha me chamou ali e eu não sei o que o senhor falou. Ô, bicho, eu também não. Mas que eu pedi encarecidamente para você assistir o vídeo, sacou? Certo. Se você pega... esse vídeo não está no arquivo PowerPoint que eu mandei para vocês, porque fica muito pesado. Então, eu peguei o vídeo e coloquei a parte lá no link lá do Classroom. Perfeito. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui.
preciso da criticidade de vocês. A toada da aula tá boa, dá para levar, assim, porque isso tudo é muito novo para mim. Eu tô achando bacana, Dinâmica. Tô achando bacana. Beleza. Não escutei. Eu estou dizendo que é muito fascinante, muito. Então, a gente fica querendo ouvir mais sobre cada slide, não sei. Mas aí tem todo um ritmo de aula, né? Por exemplo, a hora que você estava explicando lá, biostasia e resistasia, eu lembrei daqueles conceitos lá de pediplanação. Isso. Aí eu queria saber se é o mesmo, é o mesmo? É a mesma coisa. Ah, então tá. Mesma coisa. Só que peneplanação, né? Então, assim, a sua pergunta é pertinente. A peneplanação, a pediplanação está vinculada a ambientes climáticos distintos, onde você vai encaixar essa questão da biostasia e resistasia, que a gente vai entrar nas teorias de Davis, teorias de King, de Henk. Isso, é muito interessante. Isso vocês devem discutir lá na frente com a professora Ofélia. Então, eu vou tomar mais cerveja e comer mais batata, ter bastante água. Pois é, ué. É isso mesmo. Professor. Pois não. Eu fico muito feliz de você trazer essa desmistificação aí sobre o aquecimento global. Quando eu me graduei em Toflotone, o professor ele trouxe para a gente a questão lá do Luiz Carlos Molion, né? Falando que o nosso planeta está passando por um resfriamento. E na época todo mundo achou uma loucura que a questão do aquecimento global estava em alta, né? Ele explicou também a questão de nós vivemos em uma sociedade capitalista, que as mídias eles colocam sim, né? Muito assim a questão apocalipse e tal, em cima das coisas para vender, né? Tem essa questão também em relação a essa questão de se passar para as pessoas essa questão do aquecimento global também, né? Eu estou muito feliz e eu consegui ter mais informações a respeito de toda a situação aí, né? Desses fenômenos naturais. E eu estou gostando muito de sua aula, está muito boa, muito excelente. Então, eu fico feliz com o feedback, né? Porque realmente, assim, essa coisa do EAD é novo demais para mim. Então, às vezes eu fico meio, né, posso me perder, então vocês fiquem à vontade para xingar, viu? Professor Marcelino. Pois não. É o Rodrigo, tudo bem? Rodrigo Graziani. Ô, Rodrigo, tudo bom? Tá me ouvindo aí? É o seguinte, sobre essa pegada aí do aquecimento global, eu queria saber o ponto de vista do senhor sobre a opinião do professor Ricardo Felício, da USP, né? Que ele tem muitos questionamentos com relação aos relatórios do IPCC, né? Principalmente aquele sumário executivo, né? Ele critica fortemente, né, o posicionamento do IPCC. Eu queria saber o ponto de vista do senhor, de você, desculpa. Isso, Rodrigo, já ia falar, o senhor não tem opinião nenhuma aqui não, viu? Mas, legal, prazer aí escutar. Bicho, eu tenho a mesma opinião deles, assim, eu acho, assim, que por pior que o homem, né, consiga tratar o planeta Terra, né, ele é muito pequeno, mas ele é muito pequeno para conseguir fazer uma alteração tão grande, né, dentro de uma esfera tão enorme, né, que a gente não consegue nem quantificar, que é a atmosfera. Por isso que todos, né, o Molion, esse que você falou agora, esqueci o nome dele, eles falam, né, que essa questão pontualmente, sim, está tendo uma alteração. Né, então você vai em São Paulo, mas são coisas locais. Agora, pensar assim, olha, só para vocês terem uma ideia, gente, vamos pensar aqui fácil, né? O que torna a Terra mais quente? Não é o CO2? Não é isso? A descarga de CO2? Então vamos pensar, bicho, então como que as eras glaciais que não tinham descarga de CO2 antrópica esquentou a Terra de novo? Pois é, é isso mesmo. Não, porque vocês têm que pensar o seguinte, olha, uma erupção vulcânica, né, eu vou levantar esse dado, uma erupção vulcânica, ela deve gerar aí de CO2 há pelo menos 100 anos da nossa produção de carro andando. Sabe assim, é isso, pessoal, assim,
me permitam falar isso, se eu estiver ofendendo alguém, você pode me xingar aí. Mas isso é a visão antropocêntrica que injetaram na gente. Isso tem uma base, isso é bom, cadê o Flávio aí do Barreiro? Isso é uma imposição ideológica, né, da ciência, que está muito vinculado, né, à estrutura da religião. Né? Se vocês pegarem a história da natureza, né, do homem criticando a natureza, tentando dominar a natureza, a base religiosa ela é enorme, né, onde se justifica tudo, né, porque o homem é a imagem e semelhança dele. É só vocês fazerem uma crítica muito tranquila. Né? Por que o budismo e o hinduísmo eles tratam a relação do homem com a natureza diferente? Porque eles não têm um único Deus. Né? Eles trabalham de uma relação mais holística, onde eles não têm essa coisa assim, não, eu sou imagem e semelhança dele. Não, nas outras religiões, eles são imagem e semelhança de um tanto de gente, um tanto de bicho, um tanto de árvore. Então, essas relações, esse olhar antropocêntrico, ao mesmo tempo que eles tentam jogar isso talvez para um lado positivo, eles também, nós somos tão, desculpa o termo aqui, viu? Nós somos tão foda que a gente consegue até mudar o planeta, né, de forma planetária. Então, é uma crítica. E lógico, né, que da mesma forma que eu estava falando da religião, a economia está no meio disso, isso tudo tem uma série de interesses por trás que a gente não faz nem ideia do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês muito doido. Como eu sou jovem há mais tempo, eu lembro disso. Né? Em 1973, teve a grande crise do petróleo, a projeção era para que, na década de 80, a produção de petróleo no mundo ia acabar. Hoje, nós triplicamos a base energética do petróleo e está sobrando petróleo. Mas, naquele momento, o que a economia fez? Opa, vamos aproveitar esse negócio aqui, sobe o preço da gasolina, aí vai, né, aquela enxurrada de coisas, né? Então, por trás dessa discussão do aquecimento global, a gente tem que pensar. Então, por isso que eu falo, tudo que está vinculado ao meio, tudo que está vinculado a isso que a gente chama de grande equilíbrio dinâmico planetário, a gente tem que ter muita crítica. Por isso que no início da aula, no momento, eu estava falando da relação lá de biostasia, resistasia com a bacia do Rio Doce. É muito tranquilo a gente chegar e falar assim, não, quem detonou a bacia do Rio Doce foi a Vale do Rio Doce quando estourou a barragem de rejeito. Mentira. Isso é mentira. Né? Isso é muito fácil. Eu não estou aqui justificando nada, não, viu, pessoal? Não estou justificando nada, não. Mas isso é deixar uma história de degradação ambiental, de má utilização do solo, de não entender essas especificidades do relevo, de não entender o espaço geográfico, né? Colocando um único problema, né? A degradação de um território hídrico imenso. Então, por isso que eu falo, todas essas relações planetárias que a gente está discutindo aqui, não existe resposta fácil. Então, no dia que saiu no jornal, que a Vale do Rio Doce, quando estourou a barragem do Fundão, acabou com a bacia do Rio Doce. É uma resposta muito fácil. Não seria a morte natural do planeta? É que é? Não seria a morte natural do planeta? Não, o planeta está morrendo, gente. Então, poderia ser um processo já da morte do planeta. Então, mas isso que eu falo para vocês. Esses processos são naturais. O homem entra aí para catalisar, Então, todo o material que rompeu lá da barragem do Fundão, que é rejeito de mineração, aquilo seria erodido, transportado e depositado no mar. O que o homem fez? Ele acelerou esse processo. Né? Ele quebrou o equilíbrio dinâmico, né, de uma forma mais rápida. Né? Então, assim, a gente tem que ter muita crítica a essas coisas, assim, quando a gente pensa, né, e aí eu acho que é um desafio de nós, professores, né, quando a gente trabalha com o ecletismo, né, dos alunos, né, a gente saber fazer essas discussões. Né? Eu vou dar um exemplo muito doido aqui para vocês. Quando a gente dava aula na Newton Park, a minha esposa dava aula lá de Geologia Geral. Ela tinha um aluno, né, isso foi em 2004. Entrou na sala de aula um engenheiro, era engenheiro aposentado da CEMIG, que formou antes da tectônica de placas. Não se sabia tectônica de placas, já tinha uns 80 anos. Quando a Dani falou sobre teoria
tectônica de impacto. Esse cara, eu era coordenador de curso, você foi lá reclamar da Daniela, falando que ela estava ensinando coisa errada. Então, assim, isso que eu acho que é complicado, né? A gente saber lidar com isso, para também não sermos alarmistas da mesma forma que a outra moçada né? Como é o caso do aquecimento global. Então, acho que achar essa toada aí num passo manso que é mais complicado, entendeu? Ué, é só a gente ver a idade da Terra, mais de 4,5 bilhões de anos, e a idade do homem, e o tanto de intervenções e de mudanças que já houve. Pois é. Então, assim, é porque a gente acha que a gente domina tudo. Tem 4 bilhões de anos aí para trás da gente. Eu discordo de uma coisa que você falou, professor. Pois não. Sobre a questão que você citou aí, sobre a questão da imagem e da semelhança do homem. Isso, teologicamente, não tem nada a ver com a questão do aquecimento global. Não, e a gente vai... Não, calma aí. E a gente vai perceber o seguinte, a gente vai perceber que hoje nós temos realmente muitos geógrafos, muitos cristãos, se o senhor não conhece, que trabalham na área de pesquisa e conhecem o que está acontecendo no mundo. A relação que o senhor falou, eu acho que não tem muito nada a ver, não. Eu acho que essa questão de vários deuses, isso, aquilo, eu acho que... não, só um momentinho. A questão é o seguinte, a questão é que o mundo, o planeta, ele vai continuar mudando. Ele vai continuar tendo o seu desenvolvimento, vai acontecer tudo isso daí, mas essa relação, ela não compete essa questão, sabe? Você não entendeu. Não foi isso, não. Peraí. Você não entendeu o que eu disse, Cristiano. Eu não estou falando da atualidade. Eu não estou falando da atualidade. Quando eu cito que as bases da religião, né, elas geraram o olhar antropocêntrico, isso é fato. Isso é fato. A dominação da população indígena, né, a escravidão, né, se você pegar a história do homem e natureza, os loucos eram tratados como seres bestiais sem alma, porque ele não era um padrão. Os índios americanos foram massacrados porque eles não tinham alma. Eu não estou falando que é da atualidade de quem estuda e de quem pensa, não. Né? A evolução da sociedade, ela está deixando marcas. É uma evolução, que às vezes é para o bem, às vezes é para o mal. Mas isso que eu estou te falando é uma fundamentação científica. Eu não tenho medo de discutir isso com ninguém. Agora, se você me perguntar que hoje os teólogos, que as igrejas pensam igual lá atrás, eu vou te afirmar que não. Porque tudo evolui. Agora que a nossa base teocêntrica, né, o antropocentrismo, ele, que vem muito antes do positivismo, né, do pensamento positivista, ele tem essa base forte, sim. Eu estou olhando para o lado aqui para ver se eu acho um livro que eu vou te indicar. Um negócio muito doido. Só para você ter uma ideia, Alexandre, a Idade Média, sabe quando criança dá birra, começa a chorar, não sei o quê? Criança era considerada uma ser bestial. Entendeu? Alô, tá? Oi? Tá oscilando aqui. Mas a gente continua essa discussão e eu vou achar essa publicação para você, Alexandre. Não é nada, não estou querendo ofender, não estou brigando, não, viu? É uma forma de evolução e desenvolvimento mesmo da sociedade. A gente passa por isso. Né? E não posso falar que uma é melhor que a outra, não. Só estou mostrando que, num determinado momento, as consequências de pensar diferente geraram sociedades diferentes, em determinados aspectos. Só isso. Eu vejo o seguinte, que o homem em si, o próprio homem, tentando entrar numa questão do pensamento de evolução, não estou falando nem criacionista. Numa questão de evolução, olhando na questão científica, a gente vai perceber que, segundo as teorias de Darwin, o que Darwin falou, do que foi ensinado, do que foi mostrado para a gente,
que o homem não evoluiu somente na mente, ele evoluiu na questão da sua estrutura de corpo. Então, eu vejo o seguinte, como o homem evolui na mente, na sua mente, a gente vai perceber que, assim, todas essas atrocidades, até mesmo que aconteceu, que é fato, aconteceu, todas essas atrocidades aconteceram por falta mesmo de conhecimento do mesmo do homem. Falta de conhecimento mesmo do homem. Não foi porque o homem quis, não. Você vê hoje nos nossos dias... Não. Ele não tinha conhecimento sobre muita coisa. Alguém utilizou isso para um interesse particular. Qual a diferença do cristianismo protestante para o cristianismo católico? Não sei te falar, não. Eu não estou entrando nessa seara, não. Então é isso. Então, a questão... Então, a questão... Tá bom, tá bom. Não, tá bom, tá bom. Não é nesse mérito, não, Alexandre. A pessoa não entrou nesse mérito. A professor não entrou nesse mérito de religião. Eu não vou nem explicar o que o professor falou aqui, não. Não, tá bom, esquece. Morre. Vamos continuar. Vamos caminhar. Eu preciso de uma... Vamos caminhar, mas você fez uma parada na aula. Professor. Quer caminhar? Você não pode perguntar uma coisa lá com a matéria? O que é essa? Eu preciso de uma sugestão. Aí vamos acalmar. Isso, a Aline também. Então vamos mudar um pouquinho o assunto, né? Então, professor, eu vou tomar a palavra agora porque eu já tinha conversado com a minha tutora, né? Se ela já até me deu umas sugestões, mas ela também me falou assim, Satira, pergunta para o professor, por isso que estou tomando essa liberdade. E aí a gente volta lá para o início das suas aulas, assim, na outra aula, que nessa semana eu fui me apropriando de todo o conhecimento e fui me frustrando, mas fui me reconstruindo novamente. Eu sou uma aluna de Vitória no Espírito Santo e você vem falando desde o início e eu peguei essa ideia comigo, que é do local, né? Então, eu estou trabalho no meu grupo, tá? Sabe, fiz o georreferenciamento lá da bacia, aprendi, porque há 24 anos atrás estou na universidade. E aí, o que eu quero de sugestão sua, assim? Porque o Rio dos meus alunos, eu gostaria muito de construir essa prática com eles, o Rio Santa Maria da Vitória, a água que abastece as escolas que eu trabalho, Rio Santa Maria da Vitória e Rio Jucu. A minha pergunta você pode me sugerir onde eu posso achar os arquivos? Eu acho que o arquivo, o KML, né, que é para poder transportar para o Google Earth, né? Acho que essa parte eu entendi. Então, você podia me ajudar? Então, Satira, o seguinte, você pega lá, eu pus um tutorial na aula 1, que ele vai te levar para o site do Instituto Pristino. Lá é o lugar menos complicado. Se você seguir o processo que eu pus no tutorial, você consegue achar o que você está precisando. Professor. Pois não. Está muito boa a aula, o debate está muito interessante. Eu me lembro do professor Mussi, talvez você deve conhecer o professor Mussi, você foi professor aí na UFVJM. Lúcio? Eu tive uma aula com ele. Oi? Conheço muito. Isso. Aí você me lembra das aulas que eu tive com o Múcio. Como que você fala que a grande maioria dos professores tem medo da era geológica. E o Múcio colocava muito isso com muita propriedade, né? Eu sempre gostei dele, aí as aulas, né, que era a introdução à geologia. E a gente passou por essa discussão também da bacia hidrográfica, nas aulas deles. Aí eu acho produtiva a sua fala, né? Você me reporta lá, estou buscando lá atrás, né, por 100 anos. Aí eu estou buscando aqui na minha consciência o livro que ele falava que era a Bíblia do Geógrafo. Eu esqueci o nome do livro, deu um lapso de memória. Decifrando a Terra, talvez? Isso, Decifrando a Terra. Eu acho que todo geógrafo, o livro da questão física tem que ler o Decifrando a Terra, tem que ter ele.
vocês quiserem, eu coloco lá no Classroom, eu tenho ele digital. Você podia colocar ele no Classroom. Vou colocar. Não prometo que eu coloco hoje e amanhã, porque eu tenho uns compromissos. Professor. Pois não. Só concluindo aqui, Alexandre. Tá bom. Alexandre, deixa eu concluir aqui, por favor. Aí, professor, o que eu acho interessante quando, não é que você está falando de religião, mas a certeza que eu tenho, por exemplo, eu adoro o candomblé e a umbanda. Então, a formação, a relação que essas pessoas têm, não só do ponto de vista, que eu vou falar a questão cultural, e essa disciplina está me dando uma melhor compreensão em relação a isso, é como você vê o outro. É como você vê o outro, quando fala as espécies, como é que é isso? Você falou da questão dos indígenas norte-americanos, ele tem a mesma visão, né? Eu coloquei ontem no grupo lá uma questão do Rafael Sanzio, que fala dos livros didáticos, da questão dos atlas geográficos, onde a África não é considerada, não é construída. Então, se eu pensar do ponto de vista da bacia geográfica, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que precisa da gente ser atento nas leituras, entender melhor o texto, fazer a pesquisa, igual você colocou aí, isso é muito bom, tem que pesquisar as coisas, que tudo está interligado, tudo está interrelacionado. Lógico que sim, isso é tranquilo. Eu tenho professor, eu não tive a intenção nenhuma de ofender ou de querer brigar, não. Eu estou gostando muito da sua aula. Eu particularmente, eu gosto mais da parte física, não é à toa que aqui no Rio de Janeiro eu leciono na área de mecânica dos solos, eu trabalho com solos, adoro o campo, por mim eu só vivia no campus, sabe? Sala de aula é só para levar algum dado novo, alguma pesquisa nova. Então, eu estou gostando muito mesmo da sua aula, como está sendo desenvolvida. Realmente aquilo que o senhor falou sobre a questão da escala geológica é algo assim muito interessante, muito importante mesmo ser estudado no dia a dia, os fenômenos que ocorrem. Então, assim, para mim está sendo maravilhoso. E eu não quis ofender, não quis brigar, não. Não fica com essa cabeça, não, né? Nós estamos só batendo. São olhares diferentes que a gente tem que debater mesmo. Mas só que eu acho que a gente vai pular isso para um outro lugar. Assim, por isso que eu falei, vou falar de algumas coisas, né? Se entender alguém pode falar, não sei o quê. Mas eu estou pescando aqui, olhando para vocês e para cá, eu vou achar, eu tenho esse livro escaneado sobre o homem e natureza, vou mandar para você, Alexandre. Não estou falando que ele está certo ou que ele está errado, não. Só estou falando assim, qual foi a minha base que eu usei para discutir, né, essa relação que eu coloquei aqui do olhar antropocêntrico. Mas que tem coisas lá que eu discordo também. Estou falando que nada é 100% certo, nada é 100% errado. Mas não fica, Alexandre, de boa, véio, tranquilo. Espero que você não tenha ficado ofendido comigo, por mim está tudo tranquilo. Não, fiquei não. Então, tá bom. Fiquei não. Moçada. Você está querendo ir embora, então depois eu... Não, pode falar, Aline, pode falar, tranquilo. Eu queria só uma indicação que eu pretendo fazer